Olá, investigadores da verdade. Sejam bem-vindos de volta ao nosso mergulho nas profundezas do poder e da riqueza oculta. Nas partes anteriores, desvendamos a misteriosa ascensão de Nicolás Maduro, de um motorista de ônibus a um líder de nação, e exploramos os intrincados esquemas de lavagem de dinheiro que, supostamente, sustentaram sua fortuna. Vimos como bilhões de dólares teriam sido movimentados através de uma rede global, envolvendo familiares e aliados, desafiando sanções e levantando questões sobre a origem de tanto dinheiro. Mas e se a verdade por trás dessa riqueza for ainda mais sombria, mais perigosa, e envolver um dos crimes mais devastadores da humanidade? Hoje, vamos desdobrar um capítulo que choca e intriga: a acusação de que o próprio Nicolás Maduro estaria no centro de uma vasta operação de narcotráfico, liderando o que ficou conhecido como o Cártel dos Sóis. Preparem-se para uma jornada que nos levará dos palácios de Caracas às rotas clandestinas do tráfico internacional, revelando como o poder político pode se entrelaçar com o submundo do crime organizado. Para entender a gravidade das acusações contra Maduro, precisamos primeiro compreender o que é o Cártel dos Sóis. O nome, por si só, já carrega um peso simbólico. Sóis refere-se às insígnias douradas, em forma de sol, que adornam os ombros dos generais e almirantes das Forças Armadas venezuelanas. A expressão Cártel dos Sóis não é uma invenção de tabloides sensacionalistas, mas sim um termo cunhado por agências de inteligência e combate ao narcotráfico, como a DEA, Drug Enforcement Administration, dos Estados Unidos, para descrever uma suposta rede de militares de alta patente e funcionários do governo venezuelano envolvidos no tráfico de drogas. A origem do termo remonta ao início dos anos 2000, quando investigações começaram a apontar para o envolvimento de oficiais venezuelanos em atividades ilícitas. A Venezuela, estrategicamente localizada entre a Colômbia, maior produtora de cocaína do mundo, e as rotas marítimas e aéreas para os mercados consumidores na América do Norte e Europa, tornou-se um corredor natural para o tráfico. Com o tempo, o que começou como casos isolados de corrupção e cumplicidade teria evoluído para uma estrutura mais organizada, onde o Estado, ou partes dele, supostamente facilitava e lucrava com o trânsito de entorpecentes. A formação desse cartel, segundo as acusações, não foi um evento único, mas um processo gradual de infiltração e cooptação dentro das instituições militares e governamentais. A fragilidade institucional, a corrupção endêmica e a busca por poder e riqueza teriam criado um terreno fértil para que essa rede se estabelecesse e prosperasse. Como um país com vastas reservas de petróleo e uma economia em declínio pode se tornar um ponto central para o tráfico de drogas? A resposta, para muitos investigadores, reside na complexa teia de interesses e na suposta participação de figuras de alto escalão. As acusações contra Nicolás Maduro não são meras especulações. Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos formalizou uma série de indiciamentos contra ele e mais de uma dúzia de outros altos funcionários venezuelanos. As acusações eram graves: narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos e posse de armas de fogo para promover conspirações de narcotráfico. Segundo os promotores americanos, Maduro e seus aliados teriam transformado a Venezuela em um narcoestado, usando o tráfico de drogas como uma ferramenta para financiar suas operações e manter o poder. A narrativa apresentada pelo Zé Wazio descreve Maduro não apenas como um facilitador, mas como o líder de fato do Cártel dos Sóis, controlando as operações e lucrando diretamente com elas. Ele teria, supostamente, coordenado o envio de toneladas de cocaína através da Venezuela, em parceria com grupos como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que os EUA classificam como uma organização terrorista. As evidências apresentadas pelos promotores incluíam depoimentos de desertores, informantes e gravações interceptadas, que detalhavam como Maduro e seus associados teriam usado aeroportos, portos e rotas terrestres controladas pelo governo para mover a droga. A ideia de um chefe de Estado sendo acusado de liderar um cartel de drogas é por si só estarrecedora. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do poder
e até que ponto a busca por ele pode corromper indivíduos e instituições. Como um líder político pode, supostamente, se envolver em atividades tão nefastas? A seriedade das acusações foi sublinhada por uma medida sem precedentes. O Departamento de Estado do Zimbábue ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão ou condenação de Nicolás Maduro. E essa recompensa, inicialmente de os 15 milhões de dólares, foi posteriormente aumentada para os 50 milhões de dólares em agosto de 2025, um valor que o coloca na mesma categoria de alguns dos terroristas e chefes de cartel mais procurados do mundo. Uma recompensa desse porte não é oferecida levianamente. Ela sinaliza a determinação de uma superpotência em capturar um indivíduo que considera uma ameaça significativa à segurança nacional e internacional. O valor da recompensa reflete a percepção de que Maduro não é apenas um líder político controverso, mas um criminoso de alto nível, cujas ações teriam consequências globais. A oferta de uma recompensa tão alta também serve como um incentivo para que pessoas próximas a Maduro, ou que tenham conhecimento de suas atividades, se apresentem. Ela cria uma pressão interna e externa, transformando o líder venezuelano em um alvo de uma caçada internacional. O que significa para um chefe de Estado ter uma recompensa milionária sobre sua cabeça? Isso não apenas mancha sua imagem, mas também o isola ainda mais no cenário global, tornando-o um pária para muitos. A Venezuela, sob a suposta liderança do Cártel dos Sóis, teria se transformado em um ponto estratégico crucial para o tráfico de drogas. Sua localização geográfica é uma bênção e uma maldição. Fazendo fronteira com a Colômbia, o país se tornou uma rota de trânsito ideal para a cocaína, produzida nas selvas colombianas. A droga, uma vez na Venezuela, seria então transportada para os mercados internacionais. As operações de narcotráfico, segundo as investigações, eram complexas e multifacetadas. Não se tratava apenas de pequenos carregamentos, mas de toneladas de cocaína sendo movimentadas por diferentes meios. A Venezuela, com sua vasta costa caribenha e uma rede de aeroportos e portos, oferecia inúmeras saídas para o mar e para o ar. A escala dessas operações levanta uma questão perturbadora. Como é possível que um volume tão grande de drogas transite por um país sem o conhecimento ou a cumplicidade das autoridades? A resposta para os investigadores reside na profunda infiltração do cartel nas estruturas do Estado. O cerne do Cártel dos Sóis, como o próprio nome sugere, é o suposto envolvimento de militares e oficiais do governo venezuelano. As acusações apontam para uma rede hierárquica, onde generais, almirantes e outros funcionários de alto escalão teriam usado suas posições para facilitar o tráfico de drogas. O envolvimento militar seria crucial. Eles teriam fornecido proteção para os carregamentos de drogas, garantindo que passassem por postos de controle sem serem inspecionados. Aeroportos e portos controlados pelas Forças Armadas teriam sido usados como pontos de partida, seguros para os voos e embarcações carregados de cocaína. A inteligência militar, em vez de combater o crime, teria sido usada para proteger as operações do cartel, alertando sobre possíveis fiscalizações ou rotas seguras. Além dos militares, outros oficiais do governo, incluindo juízes, promotores e funcionários de alfândega, também teriam sido cooptados ou envolvidos. Eles teriam garantido a impunidade dos membros do cartel, arquivando casos, liberando presos e facilitando a lavagem do dinheiro sujo. Essa teia de corrupção e cumplicidade teria criado um ambiente onde o tráfico de drogas podia operar com relativa segurança, protegido pelas próprias instituições que deveriam combatê-lo. A ideia de que aqueles que juraram proteger a nação estariam, na verdade, minando-a por dentro, é um golpe devastador para a confiança pública. Como um país pode se reerguer quando suas próprias fundações estão, supostamente, corroídas pelo crime? As rotas de tráfico utilizadas pelo Cártel dos Sóis eram tão diversas quanto engenhosas, refletindo a sofisticação e o alcance global da operação. A cocaína, vinda principalmente da Colômbia, entrava na Venezuela por terra, através da porosa fronteira. Uma vez no país, ela era transportada para pontos estratégicos de saída.
Uma das rotas mais comuns era a aérea. Pequenos aviões, muitas vezes com matrículas falsas ou apagadas, decolavam de pistas clandestinas espalhadas pelo interior da Venezuela, ou até mesmo de aeroportos controlados, voando em direção à América Central, México e, eventualmente, aos Estados Unidos. Esses voos, conhecidos como voos fantasmas, eram difíceis de rastrear e interceptar, especialmente com a suposta cumplicidade das autoridades venezuelanas. Outra rota vital era a marítima. A vasta costa caribenha da Venezuela oferecia inúmeros pontos de embarque. Lanchas rápidas conhecidas como Go Fast Boats, carregadas com centenas de quilos de cocaína, partiam em direção às ilhas do Caribe, que serviam como pontos de transbordo para embarcações maiores com destino à Europa e aos Ilhas El. Navios comerciais, com cargas legítimas, também teriam sido usados para esconder carregamentos de drogas, aproveitando-se da menor fiscalização em portos supostamente controlados pelo cartel. Essas rotas não eram estáticas. Elas se adaptavam constantemente às mudanças nas táticas de fiscalização e às pressões internacionais. A capacidade de operar em múltiplos domínios, terra, ar e mar, e de se adaptar rapidamente, demonstra a complexidade e a organização por trás dessas operações. Nenhuma operação de narcotráfico de grande escala opera no vácuo. O Cartel dos Sóis, segundo as investigações, teria estabelecido conexões profundas e duradouras com alguns dos mais notórios cartéis de drogas da América Latina. A parceria mais proeminente seria com grupos dissidentes das Farc e o ELN, Exército de Libertação Nacional na Colômbia. Esses grupos produtores de cocaína precisavam de rotas seguras para escoar sua produção. A Venezuela, com sua fronteira compartilhada e a suposta cumplicidade de suas autoridades, oferecia exatamente isso. Em troca, o Cártel dos Sóis teria recebido uma parte dos lucros, além de possivelmente armas e apoio logístico. Essa relação simbiótica teria permitido que ambos os lados prosperassem, alimentando uma máquina de crime transnacional. Além das conexões colombianas, o cartel venezuelano também teria estabelecido laços com cartéis mexicanos, que são os principais distribuidores de cocaína nos Estados Unidos. Essa aliança teria garantido que a droga, uma vez fora da Venezuela, chegasse aos mercados consumidores, completando a cadeia de suprimentos do narcotráfico. A existência dessas conexões internacionais eleva o Cártel dos Sóis de uma rede local para um ator global no cenário do crime organizado. Isso não é apenas um problema venezuelano, é um desafio que afeta a segurança e a estabilidade de múltiplos países. É impossível falar sobre o narcotráfico na Venezuela sem abordar seu devastador impacto na crise humanitária que assola o país. A corrupção e as atividades ilícitas associadas ao Cártel dos Sóis não são apenas crimes financeiros, elas têm consequências diretas e trágicas para a população venezuelana. O dinheiro desviado do tráfico de drogas, em vez de ser investido em serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestrutura, teria sido canalizado para os bolsos dos envolvidos. Isso exacerba a escassez de medicamentos, alimentos e outros bens básicos, levando a uma crise humanitária sem precedentes, hospitais sem suprimentos, escolas sem professores, e milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema são o resultado direto de um sistema onde a corrupção e o crime organizado supostamente prosperam. Além disso, a presença de grupos armados e a militarização do tráfico de drogas contribuem para a violência e a instabilidade no país. A erosão das instituições, a falta de um Estado de Direito e a impunidade criam um ambiente onde o crime se torna a norma e a população é a maior vítima. Como um país rico em recursos naturais pode mergulhar em tal desespero? A resposta, para muitos, está na forma como o poder foi exercido e na suposta priorização de interesses pessoais e criminosos sobre o bem-estar da nação. A complexidade e o alcance global do Cártel dos Sóis exigiram uma resposta coordenada de agências de aplicação da lei de vários países. A DEA, Drug Enforcement Administration, dos EUAs, o FBI, Federal Bureau of Investigation, e a Interpol,
Organização Internacional de Polícia Criminal, estiveram na linha de frente dessas investigações. A DEA, com sua vasta experiência no combate ao narcotráfico, tem sido fundamental na coleta de informações e na construção dos casos contra Maduro e seus associados. Eles teriam usado uma combinação de informantes, interceptações telefônicas, vigilância e cooperação com agências de outros países para mapear a rede do cartel. O FBI, por sua vez, teria focado nos aspectos de lavagem de dinheiro e crime organizado, rastreando os fluxos financeiros e identificando os bens adquiridos com o dinheiro do tráfico. A Interpol, com sua rede global de comunicação e cooperação policial, teria facilitado a troca de informações entre diferentes países, ajudando a coordenar operações e a localizar suspeitos. Essas investigações são um testemunho da determinação da comunidade internacional em combater o crime transnacional, mesmo quando ele envolve figuras de alto escalão. Elas demonstram que, por mais poderoso que um cartel possa parecer, ele não está imune à justiça internacional. Mas quão eficazes podem ser essas investigações quando o alvo é um chefe de Estado que ainda detém o poder em seu próprio país? A acusação de que um chefe de Estado lidera um cartel de drogas pode parecer sem precedentes, mas a história nos mostra que não é a primeira vez que líderes políticos se envolvem em atividades tão nefastas. O caso mais notório, talvez, seja o de Manuel Noriega, ex-ditador do Panamá. Noriega, que governou o Panamá de 1983 a 1989, foi um informante da CIA por muitos anos, mas também foi acusado de estar profundamente envolvido no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Ele teria facilitado o trânsito de cocaína do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar através do Panamá, em troca de milhões de dólares. Em 1989, os ECU invadiram o Panamá, depuseram Noriega e o levaram para julgamento em Miami, onde foi condenado por narcotráfico e lavagem de dinheiro. O caso Noriega serve como um sombrio precedente, mostrando como a linha entre o poder político e o crime organizado pode se borrar. Ele levanta a questão: o poder absoluto corrompe absolutamente, ou a corrupção já existia antes da ascensão ao poder? A história de Noriega nos lembra que a tentação da riqueza ilícita pode ser irresistível, mesmo para aqueles que ocupam os mais altos cargos. A trajetória de Nicolás Maduro, de motorista de ônibus a presidente, e as subsequentes acusações de liderar um cartel de drogas nos forçam a uma reflexão profunda. Como um indivíduo que ascende ao mais alto cargo de uma nação pode supostamente se envolver em crimes tão hediondos? Seria a busca incessante por poder e a necessidade de financiamento para mantê-lo que o teriam levado a cruzar a linha? Ou seria a corrupção um vírus que se espalha, infectando as instituições e os indivíduos que as lideram? A história nos mostra que a tentação da riqueza fácil e o controle absoluto podem distorcer a bússola moral de qualquer um. A Venezuela, um país com imenso potencial, viu sua economia desmoronar e sua população sofrer. Se as acusações forem verdadeiras, o narcotráfico não seria apenas um crime, mas um ato de traição contra o próprio povo, desviando recursos e minando o futuro da nação. Isso nos faz questionar: quais são os verdadeiros custos do poder ilícito? E quem paga o preço mais alto? A história de Maduro e o cártel dos sóis é um lembrete sombrio de que, no tabuleiro da geopolítica e do crime organizado, as aparências podem enganar, e a verdade, muitas vezes, está escondida nas sombras mais profundas. A teia de corrupção e narcotráfico que, supostamente, envolve Nicolás Maduro e o cártel dos sóis é vasta e complexa. Vimos como a riqueza misteriosa foi acumulada, como o dinheiro foi lavado através de esquemas internacionais, e agora, como o tráfico de drogas teria se tornado uma fonte crucial de poder e fortuna. Mas qual foi o desfecho dessa história? Como as sanções, as recompensas e as investigações internacionais culminaram na queda de um líder tão controverso? Na próxima parte da nossa série, A Queda, Apreensões e Consequências, vamos desvendar os eventos que levaram à captura de Nicolás Maduro. Exploraremos os detalhes da Operação Resolução Absoluta, as apreensões de bens que chocaram o mundo
e as implicações globais de sua prisão. Não percam o capítulo final desta saga de poder, crime e justiça. Se você se sente compelido a desvendar os mistérios do poder e a entender as forças ocultas que moldam nosso mundo, então sua presença aqui é essencial. Deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa investigação. Compartilhe suas próprias reflexões e teorias nos comentários. Sua perspectiva enriquece o debate. E para não perder as próximas revelações e mergulhos profundos nos bastidores do poder, inscreva-se em nosso canal. Ative o sino para ser notificado assim que a parte 4 for lançada. Juntos continuaremos a desvendar o que muitos preferem manter oculto. Até a próxima, investigadores.